Vamos começar, tá certo? É, Como eu disse a vocês, este curso já é um pouco baseado na minha forma didática de demonstrar para vocês as técnicas e efeitos dos grandes mestres da pintura. Mas eu vou começar mostrando esse slide aqui, que é a Mona Lisa, e Leonardo da Vinci pintou mais ou menos por volta de 1500. Essa é considerada uma das pinturas mais importantes da história da arte, né? Isso é um bom exemplo de uma pintura clássica ou acadêmica, não é como se diz. Um outro exemplo que eu quero mostrar é esse aqui, que é de Velázquez. Esse é cerca de R$ 1.600. Então, eita, R$ 1.600 não. 1.600 no ano de 1.600 dessa época. Vejam que é quase uma fotografia, embora não seja, mas é bem realista, né? Você não vê pinceladas soltas, como no impressionismo, por exemplo, é tudo muito lisinho e isso dá um trabalho danado para pintar, tudo a óleo, né? E a pintura a óleo, principalmente essa parte mais antiga, era pintada com muitas camadas. E vocês sabem que o óleo demora a secar, né? Então, camadas, espera para secar para dar outra camada. Até os escuros da pintura dessa época são escuros que não é uma mão de tinta escuro, é uma mão, transparências, uma, duas, três, quatro transparências até atingir uma certa profundidade. Isso que eu estou falando a gente não pode observar muito aqui nesse slide, mas pessoalmente, diante da tela, é possível observar esses efeitos que eu estou falando. Agora, saindo dessa arte antiga e chegando na arte moderna, nós podemos verificar a diferença de, de técnica, não é? A diferença de tudo. De tema, de maneira de pintar, de cores, principalmente. Aqui temos dois quadros justapostos, não é um só, não. É porque eu coloquei um junto do outro. Parece até que a moça está aqui dentro e lá fora tem uma janela que mostra lá fora, não é? Mas não é, são dois quadros. Essa janela é de Cézanne. Cézanne é um pintor muito importante, moderno, vamos falar sobre ele. E essa imagem aqui eu esqueci de ver quem era, mas é uma pintura que eu achei muito linda. Pelas cores, pela delicadeza, pela maneira de pintar. Mas ambas são pinturas modernas. E é baseado na arte moderna que essa oficina vai acontecer. Eu chamei de pintura criativa. E criatividade é o nome dos pintores modernos, não é? Nós vamos verificar as três primeiras escolas modernas. A primeira delas sendo o impressionismo, 1874. Nós temos o Fauvismo em seguida, com 1905, e o Expressionismo em 1913. Essas são as três primeiras escolas modernas, quando os artistas da Europa, principalmente da França, estavam num frenesi criando pinturas nunca dantes vistas, não é? Porque a pintura que até então se conhecia era só a pintura clássica. Bom, o impressionismo. Temos aqui um exemplo de uma pintura impressionista, um retrato francês, nascido na França, como eu disse, em 1874. Nós voltaremos várias vezes a essa escola durante o nosso curso. Nós temos o Fauvismo, também francês, no início do século, 1904. Essa é uma pintura de Matisse, que é considerado o pai do Fauvismo. Nós também trabalharemos em cima dessas ideias do Fauvismo, principalmente no que diz respeito às cores. E temos o expressionismo, que aconteceu na Alemanha, pouco tempo antes da Primeira Guerra Mundial. E na Alemanha, por uma razão também especial, mas eu vou deixar para falar isso quando tivermos o momento certo. Agora eu só estou apresentando um pouco. Aqui nós temos
os quatro pilares de toda e qualquer boa obra, boa ou má, mas são quatro coisas que não poderemos olvidar. Uma é o contraste, outra é o contorno, outras são as cores e o outro ponto é a composição. Todos os trabalhos, sem exceção, merecem muita atenção para esses quatro tópicos aqui. E nós falaremos de cada um deles especialmente. Vamos estudar o que é composição. Cores é uma coisa assim maravilhosa. A gente passa anos para aprender a trabalhar com cores. Mas vamos começar. Contornos também é algo que as pessoas pensam que é só uma linhazinha preta, mas não é. Contorno tem muitos tipos de contorno. Vamos estudá-los e saber por que um é mais interessante do que o outro, dependendo do que se queira fazer. Contraste, basicamente, é o que faz acontecer o quadro. Porque com o contraste você mostra alguma coisa ou esconde alguma coisa. Vamos começar agora, a título de apresentação, a falar sobre contraste. O contraste tem, eu estabeleci aqui sete tipos de contrastes. Matiz, contraste claro e escuro, quente e frio, nitidez, tons, extensão e textura. Vamos ver o que significa cada um desses tipos de contraste. Aqui nós começamos com matiz. Matiz é exatamente e unicamente o nome da cor. Verde, azul, amarelo, vermelho são matizes. Então, esse lindíssimo quadro, quase, você se botar de cabeça para baixo fica um quadro abstrato, né? Mas ele é uma banda de jazz, imagino que seja jazz por causa do trombone, com a cantora aqui no microfone, aqui atrás um pianista que o piano dele começa aqui e vem até aqui, a mão dele está em primeiro plano. Tudo isso que eu estou falando já é composição, vamos deixar isso para a aula de composição. Mas eu quero que vocês vejam que o artista aqui teve que escolher cada um desses tons. O cinza junto do verde, junto do creme, junto do cinza escuro. Então, cada tom aqui foi pensado para chegar dessa maneira. O vermelho é muito pouco extenso, pouca extensão de vermelho. Temos um vermelhinho aqui, aqui na boca, um pouquinho aqui junto desse verde, umas linhazinhas aqui, às vezes os contornozinhos muito ínfimos, pequenos, porque ele não quis que o vermelho fosse dominante. O dominante é aqui azul, verde e esses tons de cinzas. E claro, esse amarelo jogado dessa maneira aqui, né? Vamos ver outro exemplo de matiz. Essas latas de sopas Campbell's, alguém talvez não conheça, mas elas são bem conhecidas. Quem fez esses trabalhos foi um artista plástico, não dessas três escolas que eu estava mencionando agora. Ele é de 1960. Ele é o maior pintor ou artista da pop art. O nome dele é Andy Warhol. Talvez alguém conheça aquele retrato de Marilyn Monroe que ele fez, que ele trabalhava muito com cores. Ele também gostava muito de cores contrastantes, como vocês podem ver aqui. Aqui tem um outro exemplo de contrastes com cor, certo? Então, aqui, cada uma dessas partes tem uma cor diferente e por isso elas aparecem. Aparecem muito bem, todas elas se destacam justamente pela proximidade de cada cor uma da outra. Esse quadro é muito bonito. Esse azul junto desse amarelo, junto desse rosa, junto desse castor. Então é um trabalho lindo, cujo nome do artista eu também não sei, vocês me desculpem, mas é muito bonito. Esse é o último quadro da espécie de contraste que eu quero mostrar para vocês. Contraste de cor. De princípio, podem nem perceber exatamente o que é isso. Poderia ser até uma pintura abstrata, não é? Mas se você olhar mais um pouquinho, você percebe que aqui nós temos uma mulher de vestido preto, com o cabelo preto, aqui um pescoço, que o braço com o cotovelo, o braço dela está dobrado, tem uma bolsa pendurada aqui e traz um tecido, talvez o casaco dela aqui verde, né? E é extremamente chapado, todas as cores são chapadas. Aqui na frente há um homem certamente com um casaco azul, uma gravata rosa com listras
amarelas e uma camisa vermelha. E ele fez uma composição tão de perto que só detalhes desses dois personagens apareceram. É uma maneira criativa de fazer uma composição diferente. Mas nós agora estamos falando só sobre contrastes, então vamos passar para o próximo. O próximo contraste é o claro e escuro. Está bem nítido aí do que se trata, não é? Você contrasta uma cor escura com uma cor clara e a clara se evidencia certamente, e a escura fica por trás. Um outro exemplo de claro e escuro é desse artista Max Beckmann. Ele é alemão, expressionista. E ele usou aqui, ele gostava muito de contraste, de contornos bastante grossos e escuros, pretos, né? Que, aliás, é uma característica do expressionismo. Mas falaremos nisso na ocasião que eu falar sobre o expressionismo. Aqui ele aproveitou bastante o contraste do claro com o escuro. Tanto o gato aqui é bem escuro, arrodeado por cores claras, como ela, sendo clara, está arrodeada também de tonalidades escuras. Então ele usou esse contraste para fortalecer o que ele queria. Aqui nós temos um exemplo de contraste de cores quentes e frias. Esse quadro é de Odilon Redon, um grande mestre da pintura, francês também, falecido do século passado. E eu sempre me recorro a ele porque eu acho muito belos os trabalhos dele. Então, nesse quadro, as cores são quase todas frias, né? Porque costumamos chamar de quente as cores vermelhas, laranjadas e amarelas. E de frio, os azuis, verdes e violetas. Então, essa cabeça aqui, com esse tom de cinza azulado, frio, né? Verdes e azuis, ele destacou usando uma cor quente ao redor, que foi o vermelho. Ele fez uma excelente utilização desse contraste de cor quente com cor fria. Este tipo de contraste a gente chama de nitidez ou de foco. Vocês sabem, os fotógrafos, quando vão fotografar alguma coisa, eles podem dar o foco no objeto em primeiro plano e lá para trás ele fica embaçado, né? Fica desfocado. Vamos observar aqui nesse trabalho que é uma pintura belíssima de Cézanne, novamente, sempre Cézanne. Então vocês observem que a mesa ela está em primeiro plano, está mais perto de nós do que a cadeira está aqui na altura quase do final da mesa, tá vendo? Os pés de trás da mesa e os pés da cadeira. Então, no primeiro plano está aqui, mas ele não colocou contornos fortes no primeiro plano. Ele colocou nessa cadeira. Vejam como ela destaca-se por causa das cores vivas e também pelo contraste das cores pretas, escuras, com as cores claras. Observe que o contorno dessa mesa quase não aparece, né? É um cinza azulado, claro, que não chama muita atenção, até por conta das cores que estão no fundo, que são praticamente as mesmas cores dessa mesa, né? Imagina se nesse fundo ele tivesse pintado com cores bem fortes, esses traços aqui com traços pretos, e ia fazer uma confusão visual, né? Então ele optou por deixar o fundo todo sem foco e deixar nítido praticamente, principalmente, essa cadeira. Embora aqui às vezes não tem nem contorno, olha, é o choque entre o azul e o amarelo que faz aparecer as coisas. Não é? É um contraste por nitidez. Essa cadeira é a coisa mais nítida e que chama logo nossa atenção. Se bem que o amarelo aqui também chama nossa atenção, né? A questão da cor. Então vamos agora para o contraste em tons. Isso significa você usar um tom só, minto, uma cor só ou um matiz, e só com esse matiz você variar os tons desse matiz. Nesse caso aqui, ele usou um azul e variou os tons. Então, temos duas cabeças, onde ele usa um azul mais claro, uma galinha aqui, ele usa um azul mais escuro. Para destacar essa possibilidade de corpo, ele colocou esse espaço azul mais escuro. Ele usou algumas coresinhas aqui, salpiscadinhas, né? Mas muito pouquinho. O mais todo é azul. Vamos ver outro exemplo de
Contraste por tons também. Vejam que aqui nós temos o tom rosa, né? E vários tons de rosa. Temos esse. E ainda assim nós percebemos a diferença entre uma coisa e outra, né? Aqui, essa parte do telhado, esse chão, tudo mais. Esse quadro é de Portinari. Eu, como gosto, eu estou na minha fase rosa, estou adorando esse quadro daqui. Então, vamos ver o próximo contraste, que é o chamado de extensão. O contraste de extensão diz respeito à quantidade da tinta, da cor que você usa em termos de tamanho. Por exemplo, aqui é um quadro, esse é outro. Eles têm praticamente os mesmos tons, cinzas, rosas, não é? Este primeiro quadro é de uma artista brasileira, mais ou menos da minha idade, paulista, mas que mora em Berlim há muitos anos. E esse quadro aqui é de Monet, Claude Monet. Inclusive é o quadro que deu origem ao nome impressionismo, porque na primeira exposição dos impressionistas, esse quadro estava lá e o nome desse quadro é Impressão Sol Nascente. E algum crítico pegou isso e disse que eles pintavam só impressões. Uma coisa meio debochativa, mas pegou. E, na verdade, o movimento impressionista durou. Fizeram ainda 8 exposições durante 8 anos consecutivos. E até hoje eu amo pintura impressionista. Mas então vamos lá, a extensão. Aqui nós temos esse tom de cinza que é chapado e ele tem uma grande extensão sobre a tela. Ele circula todos os elementos da tela e é uma peça única, de uma cor só, uma grande extensão. Aqui nós temos a saia dessa menina, que é um branco de extensão menor, não é? Aqui não tem nenhuma cor que tenha uma única extensão. Todas as cores aqui são quebradinhas em pedacinhos, pequenas extensões, né? De azuis, de rosas, pequenininhos pedaços. Então não houve aqui um contraste por extensão. Aqui sim, há um contraste que ela aproveitou essa cor e arrodeou toda essa menina daqui com essa extensão, com essa tonalidade, né? Ficou a menina dentro com outras tonalidades e ao redor dela toda a mesma cor. Então você dá um ênfase especial a uma cor pelo tamanho que com que se apresenta dentro do trabalho. Bom, aqui nós temos um exemplo de contrastes por textura. Essa é uma obra de Van Gogh e ele pintou dessa maneira totalmente texturizada. Ele usou essa textura para fazer a árvore com essas cores lindas. Eu vi essas árvores numa foto, não essas, mas eu vi as semelhantes. Eu até disse, olha, a árvore que Van Gogh tinha pintado. Claro que a árvore não é tom de azul, a árvore tem tons de marrons, a árvore original, mas ele, artista como ele é, ele escolheu pintar dessa maneira, lindamente. E ele destaca essa árvore com essa textura especial. Ao redor da árvore nós temos outras texturas, não é? Aqui de listrinhas, capinzinhos e florzinhas. Então ele usa uma textura ao redor da árvore que destaca a árvore. Também usou contorno, pouco aqui, mas contorninhos fininhos, né? Então esse é um exemplo de textura. Vamos ver outro exemplo de textura. Esse lindo trabalho é de um artista pós-impressionista, o nome dele é Vuillard, L-L-A-R-D, Vuillard. O D não se pronuncia, porque consoante final em francês não se pronuncia. Vuillard. E ele gosta muito de usar texturas. Essas laterais aqui fui eu que botei, para não ficar um espaço branco muito grande ofuscando. Então, botei com a cor parecida com a cor do quadro, né? O quadro é só essa parte aqui. Então, ele criou texturas e cores que destacam-se uns dos outros. Por exemplo, vejam como essas peônias pretas e brancas estão destacadas. Estão destacadas porque ao redor ele usou um outro tom bem claro e bem quase descolorido, né?
com a tonalidade bem clarinha assim. Então, esse conjunto se destaca dentro dessas tonalidades. Ele usou esse tom aqui de vinho quase em tudo. Esse tom penetra aqui nas linhas dessa blusa, né? Está fora, está aqui embaixo, está lá atrás, está dentro dessa outra textura aqui, desse papel de parede, mas não está aqui, porque também se estivesse não haveria diferença. Aqui ele criou outra textura com verdes e esse tom daqui é sombra natural com branco, né? Mas eu não sei como chamaria isso. Bege, um bege, talvez. Ele botou aqui um vermelhinho, né? A única coisa é vermelhinha. Mas textura é isso, você destacar uma área através de uma textura. Bom, então nós terminamos aqui a explicação sobre contrastes. E termino aqui dizendo que a felicidade está nas coisas simples, não é? Aqui são as minhas casinhas que formam um contraste de cores maravilhosos. Ok.